Fala sensatos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar o vídeo, deem aquele like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Solta a vinheta, editor. Fala, sensatos, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui com meu amigo Ramon Dias para analisarmos a respeito desse primeira rodada de Campeonato Brasileiro da Série A. O que aconteceu de melhor, o que aconteceu, o que não disse, me disse. Estaremos analisando, trazendo aqui para vocês a nossa humilde opinião. E também falamos a respeito aí dessa nova orientação da CBF que acabou gerando 21 cartões nessa primeira rodada de Campeonato Brasileiro. Ramon Dias, o que você achou desse início de campeonato? Está dentro do esperado que você imaginava? As suas projeções? Está dentro do esperado de um campeonato brasileiro bem disputado, né? Tivemos vários jogos, bastante gols, um empate e tivemos essa polêmica aí, né? Com essa orientação da CBF para os juízes. Certo. Antes da gente entrar nessa polêmica, então, assim, essa primeira rodada ficou dentro do esperado para você? Ou teve algum outro time aí que acabou se sobressaindo nessa primeira rodada aí? No meu ver, tá dentro do esperado do que eu imaginava, sim. Beleza. Então vamos prosseguindo. Essa nova orientação da CBF aí que foi muito falada, discutida, é uma, uma nova orientação aí para os seus árbitros, né, serem mais rigorosos e ter um nível de disciplina maior por parte dos jogadores. Você concorda com essa nova orientação? Eu concordo em termos, né? Porque eu entendo o que a CBF quer, que é que os jogadores sejam mais disciplinados, não reclamem tanto, para que o jogo possa ser mais jogado. Porque acaba sendo ruim pro próprio clube e pro próprio jogador. Porque se o jogador for lá reclamar, às vezes uma reclamação só ele vai tomar amarelo. Então já vai estar pendurado durante o jogo todo. Aí ele vai e faz num lance uma falta de cartão amarelo. Vai ser expulso. Então vai ser prejudicado o jogador em dois jogos, que ele não vai jogar esse que ele está e nem o próximo. E vai prejudicar o clube em si. Então acaba sendo bom e ruim ao mesmo tempo, porque você vai disciplinar os jogadores a serem menos, tendo menos discussões e menos reclamações. Mas Certo. tendo muitas faltas, eles vão ser muito indisciplinados no Então, jogo, né? além disso, teve uma polêmica também no jogo entre o Corinthians e o Cruzeiro a respeito de um lance do Fagner, que também é uma orientação, nem é uma orientação da CBF, isso veio da FIFA, que o antebraço, a mão, o cotovelo, que para cima aqui do pescoço, né, nessa região aqui, atingindo qualquer membro aqui da parte da cabeça, que seja punido com um cartão amarelo, dependendo da sua gravidade, ou até mesmo uma expulsão direta. Então, assim, você muda, você seja mais rigoroso em questão disciplinar, como as reclamações dos jogadores e dos técnicos. Chega lá, o técnico reclama, pan, amarelo, e assim os jogadores também. E nesse lance que eu estou falando a respeito entre o jogador do Fagner e o do Cruzeiro, acabou sendo uma cotovelada na altura aqui da região do pescoço e foi forte, né? O jogador ficou um bom tempo caído no gramado e o juiz nem sequer deu falta e nem o VAR chamou para poder passar uma orientação de possível cartão vermelho ou algo do tipo. E aí a gente entra nessa polêmica em relação
a, a ser rigoroso com as questões das reclamações. É, você é muito rigoroso aplicar uma situação para isso e para determinada falta que seja para uma expulsão, como na minha opinião acho que foi, e você não aplica. Como que se encaixa nisso para você, sim? É, vendo dessa forma, acaba não se encaixando muito bem, né? Porque se o jogador foi e fez a falta dando uma cotovelada, ele deveria ter tomado pelo menos um amarelo e muitas das vezes você vai ver, ele teria que ter tomado um vermelho. Então, a CBF tem que orientar os juízes e também o próprio VAR para que possam ver melhor, né? É cumprir com a regra, né? Sim, Realmente não pipocar, né, para determinadas situações e realmente aplicar o que de porque fato tem que ser. se você Senão for você ver, abre margem para ir para interpretações, daqui a pouco vai ter uma situação dessa, por exemplo, você punir o jogador por reclamação e ele chega numa situação para um cartão amarelo, ele vai ficar com medo de dar de tirar aquele jogador. Então é algo assim que a gente vai ter que ver para onde que vai, né? sim, a CBF, se ela quer que os juízes sejam rigorosos, ela tem que os juízes têm que ser rigorosos em tudo, porque aí sim seria o jeito mais certo de se fazer no jogo. Se você está vendo a falta ali, você não pode falar assim, eu não quero expulsar aquele jogador ali. Isso parece ser favoritismo para algum time. Não pode ter isso durante um jogo. Correto. Eu, assim, é aquilo. Eu entendo o ponto de vista da CBF com essa nova orientação. É para ter um futebol com menos reclamações, um futebol, igual você disse mesmo, que seja melhor jogado, que deixe o jogo é, ser mais corrido e que essas situações não atrapalhem. De fato, os jogadores vão ter que se adequar a essa nova realidade, porque senão vai cair numa situação que você mesmo disse, que vai acabar ficando fora, por exemplo, vamos supor o Gabigol que reclama muito, né? Pode ser um dos prejudicados em relação É, até com técnicos essa nova também orientação. reclamam bastante, né? A gente pega o Abel Ferreira que reclama muito. O, o Exatamente, foi novo, expulso. o novo técnico do Flamengo também reclama muito. Então tem que ser mais comedidos ali. Bom, vamos ver no que vai dar, né? Vamos ver se essa orientação ela vai dar certo, se ela vai prosseguir aí para o restante do campeonato, mas é algo que assuste, mas é algo que precisa também ser feito para poder diminuir esses tumultos, essas reclamações que muitas vezes passam do limite e até agressões a árbitro que a gente já viu aí é, no ano passado, várias situações do tipo. Eu acho que nada tem que extrapolar o limite daquela situação e tem que transcorrer da melhor maneira possível. E os árbitros também têm que melhorar também esses aspectos, principalmente em cumprir a regra ali e fazer valer uma situação tanto para o time A quanto para o time B, não olhando esse lado fator camisa nem o fator casa, que às vezes é um negócio que pesa muito e que a gente tenha cada vez mais uma arbitragem isenta que seja como que eu posso dizer, que seja uma arbitragem limpa. Não estou falando aqui que é uma arbitragem suja ou não, mas eu estou falando que seja uma arbitragem limpa, onde que também não façam com que os jogadores fiquem irritados durante a partida, que aí você vê uma marcação de uma falta para um e uma mesma falta para o outro do mesmo na mesma pegada ali não é marcada. Então também eu acho que fica aí essa. Seguimos aqui, falamos a respeito aí rapidamente aí para a gente poder prosseguir com os assuntos aqui que a gente separou para a gente no canal. Pela primeira vez na história, 4 times do Rio de Janeiro, Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense, vence na estreia do Campeonato Brasileiro da Série A. O que você achou desse fato histórico aí? Se isso tem alguma relevância para adiante do campeonato aí brasileiro? Eu acho que é interessante, que mostra que o clube do Rio se prepararam bem e estão mostrando ali que querem brigar com
na parte de cima. Botafogo ganhou do São Paulo. Na verdade, me surpreendeu o Botafogo ter ganhado, porque eu acredito que os dois estejam no mesmo nível. O Vasco mostrou que, mesmo O jogando. Vasco venceu o favorito, né? Sim, Atlético Mineiro. o Vasco me surpreendeu ontem, mostrando que, mesmo que o jogo esteja mais pro time favorito, você pode ganhar também. Fizeram gols relâmpagos e se defenderam o jogo inteiro, mostrando que a defesa é consistente. É. O Fluminense do Diniz, né, só vem mostrando que cada vez mais quer jogo. E o Flamengo jogando bem com seu novo técnico de olho, né? Já estão mostrando que querem jogo com ele também. Certo, exatamente. Bom, o Flamengo, a gente sabe que está numa crise, numa situação, precisa vencer jogos para adquirir mais confiança e assim poder crescer nesse restante de temporada. Que, querendo ou não, para mim a temporada agora começa agora, que são os campeonatos mais importantes em disputa, né? Em nível nacional e internacional, né? No caso, a Libertadores. Sim. A Libertadores é Sul-Americana, os times que estão na Libertadores e também na Sul-Americana. E para você, os demais times aí, para a gente entrar, falamos a respeito aí do resumo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Para você, o time de destaque nessa primeira rodada, lembrando que os jogos, vou falar rapidamente aqui como que ficou. O Palmeiras venceu o Cuiabá por 2-1. O América Mineiro perdeu em casa o Fluminense de 3-0. Botafogo venceu por 2-1 o São Paulo. O Red Bull Bragantino saiu perdendo para o Bahia e virou a partida. O Atlético Paranaense venceu o Goiás 2-0. Fortaleza e Internacional empataram em 1-1. O Atlético Mineiro tropeçou em casa, perdeu por Vasco por 2-1. O Flamengo venceu por 3-0. Estaremos falando a respeito mais à frente. E o Corinthians venceu o Cruzeiro por 2-1. Foi. E o Grêmio venceu o Santos por 1-0, sendo que o Soares perdeu um pênalti horroroso e já perdeu outros aí, essas possibilidades. O que já veio para mim mostrando, que sempre mostra, né, o Fluminense, que é o destaque dali, que mostrou que veio para jogar, independente se é casa ou fora. Vai jogar com tudo e vai dificultar para qualquer time que estiver jogando contra. Certo. Para você, assim, tem algum destaque nessa primeira rodada? Alguma equipe? Uma equipe que deixou a desejar? E o que... Você perguntou do destaque, né? Um que foi um destaque para mim, que foi uma surpresa e tanto, foi o Vasco, conseguindo vencer do Atlético Mineiro. E mesmo jogando em nível mais baixo um pouco nesse jogo, ele conseguiu fazer 2 gols e segurar o resultado durante o jogo, sendo defensivo. Assim, apesar que também a gente sabe que o Atlético Mineiro não está jogando tudo isso que pode jogar, né? Tem feito partidas bem regulares ali, mas nada assim que realmente a gente já viu o Atlético Mineiro em outros momentos, né? Ainda mais jogando em seus domínios, né? Que é um fator casa que eles usam muito bem e nesse início de campeonato brasileiro não conseguiu, Sim. né? E também sai atrás aí em relação aos seus concorrentes ao título, pelo menos para mim, Flamengo e Palmeiras, né? Eu quero te chamar a atenção para outra coisa. O São Paulo, o Santos, essa primeira derrota é preocupante, lembrando que o São Paulo lá
a torcida já está até pedindo a cabeça do Rogério Ceni. O ambiente não está muito bom, né? E a gente sabe também que o São Paulo não tem dinheiro para fazer grandes aquisições de jogadores. Muitos Sim. estão se falando agora com o retorno do Pato, o que o Pato pode voltar a jogar pelo São Paulo. O que você acha dessas equipes? Se preocupam aí para o restante do campeonato? Lembrando que é apenas a primeira rodada também. Sim. Realmente, é só a primeira rodada, mas eu acho que para Santos e São Paulo acaba preocupando um pouco, porque São Paulo e Santos estão nesse começo de ano em crise, né? O São Paulo já. As torcidas todas do São Paulo já estão pedindo a cabeça do Rogério. Apesar dele ser ídolo e tudo, a torcida acha que quem não tá dando liga com o time mais é o Rogério Ceni, que ele não consegue dar, controlar os jogadores, não consegue passar o que ele quer adiante. E você acha que uma saída dele ali é o ideal para esse momento? Eu nunca acho que sempre é o técnico, né? Pode ser que os jogadores também não estejam querendo jogar. Mas, Então, é porque assim, o ambiente está tumultuado, né? Teve umas situações aí que ocorreu durante o Campeonato Paulista, né? Já tem todo um reflexo. Também tem a questão da imagem de ídolo que o Rogério Ceni possui dentro do clube, né? sim, Então, assim, são situações, mas assim, é um time que nunca foi rebaixado, né? Vive esse momento conturbado há um longo período aí sem títulos, né? É um trimundial, né? Então nós não estamos falando de qualquer time. sim. A gente gostaria de estar vendo uma situação melhor, mas enfim, né? Devido a várias situações de políticas do clube, né? Entre outras coisas. Mas Bom, só respondendo antes que você me perguntou, né? Você me perguntou sobre a saída do Rogério do São Paulo se ajudaria. Eu acho que é bom pro próprio Rogério Ceni, por conta dele ser ídolo, né, da torcida, e não, isso pode ser que se ele continuar atrapalhe isso na história dele. Eu sei que nunca vai sair da história de ser ídolo, mas aí os torcedores vão querer comparar a fase de ídolo com a fase de técnico. Aí vai dar ruim pro próprio jogador ali, técnico jogador, né? Que vai ser mal falado. beleza. Então, é isso, a gente vai prosseguindo. A gente teve o Palmeiras aí vencendo, o Corinthians venceu, mas não convenceu, sua torcida ainda não tem total confiança. Muitos dizem que o Cruzeiro poderia ter vencido, eu concordo, o Cruzeiro jogou um pouco melhor, mas não foi um jogo daqueles, eu acho que o empate também poderia prevalecer, cada um ter ficado com um ponto ali, mas venceu. Né? Bom, o assunto agora da vez é o jogo do Flamengo contra o Coritiba. O Flamengo que venceu seu jogo por 3-0 aos olhares de Sampaoli, que vai dirigir o Flamengo aí conforme contrato até 2024. Aí, se ele vai chegar até lá, a gente não sabe. Ramon, o que você espera desse novo técnico aí? Mas antes de você responder, o que você achou em si da partida entre Flamengo e Coritiba? O Flamengo jogou bem melhor que nos outros jogos. Estava mais organizado. Conseguiu atacar mais. Se defendeu melhor. Então o time já está querendo se encaixar novamente. E, Assim, pode prosseguir. e eu espero que com o São Paulo eles consigam encaixar e ser aquele time que joga pra frente, igual sempre foi. Aquele time do Flamengo que a gente gosta de ver jogar. Intenso na marcação lá sob pressão, né? Então, assim, a gente pode ver um Flamengo muito parecido ou até melhor que foi apresentado na segunda metade de 2019 com Jorge Jesus. Uma coincidência ou não, mas o primeiro nome é Jorge. É, Quem sabe agora vai pra Flamengo frente, né? aí. Exatamente, né? Porque assim,
a gente que gosta de futebol, e pelo nível que o Flamengo tem de jogadores, né, tem que dar um choque de realidade. E assim, parece que o técnico que está chegando agora, ele tem esse perfil, né, de muita cobrança, como o próprio Bruno Henrique também falou, a respeito disso, e que o Flamengo espera assim, os jogadores precisam disso, né, de um choque de realidade, que tenha um nível de cobrança e que volte a vencer, a trilhar os caminhos da vitória, né? E eles, durante o jogo, eles mostraram que já querem ser um time para jogar mesmo. Que eles estavam ali jogando sobre os olhos do Sampaoli e demonstrando serviço, né? Pois é, a gente viu algumas atitudes aí diferentes. O próprio Gerson, uma postura diferente, correndo, marcando, roubando bola, chegando no ataque, né? Sofreu um pênalti, contribuindo, um dos jogadores questionados ali. E também a gente tem que falar de um outro jogador, né? Que vive um momento muito bom dentro do Flamengo, que é o melhor jogador até aqui essa temporada, que é o Ayrton Lucas, né, que Sim. fez um golaço ali, que pôde abrir os caminhos aí para um 3-0. Tem jogadores pedindo passagem, que é o caso o Matheus França, né? Sim, Matheus França. Até o lateral O direito lá, o Wesley. Wesley. O Flamengo pode ser que tenha algumas soluções aí dentro da sua própria casa, né? O Sim. próprio Igor Jesus também entrou muito bem na partida. Com certeza deve ganhar mais minutagem aí com o Jorge Sampaoli. Agora, falar de uma outra coisa, né? Foi muito bacana aí, não somente para o Flamengo, mas em si para o futebol, a volta do Bruno Henrique, né? Depois de uma contusão séria aí que tirou por muito tempo aí fora dos gramados. O que você acha desse retorno aí do Bruno Henrique? O que o Flamengo tem a ganhar com isso? E o que ele pode acrescentar aí num todo aí, voltando a atuar novamente? Eu vejo a volta do Bruno Henrique como muito bom para o time do Flamengo, porque ele sempre foi aquele jogador rápido, que gosta de atracar. É muito difícil você pegar esse Bruno Henrique quando ele tá correndo. Só que de início ele não tá 100%, mas pra ele, quando ele estiver 100%, vai ser muito bom pro Flamengo. E eu acho que alguém perde a vaga ali, mesmo que jogue muito bem, porque o Bruno Henrique, quando ele tá em alto nível, é outra coisa. Vejamos se ele vai voltar no mesmo pique, né? Porque a gente sabe que foi uma contusão séria, mas sem dúvida o nível de importância que ele tem pro elenco do Flamengo é muito grande. E a gente vê isso no carinho dos torcedores, né? Gritando o nome dele, querendo que ele A- fosse para campo, e assim foi feito. Até dos adversários, né? Porque o próprio técnico do Curitiba, antes dele entrar, foi lá falar com ele. Exatamente, um gesto bem bacana ali, né? Porque assim, a gente tem a questão da rivalidade, né? Os times entre si, mas se tratando de um profissional, né, que teve uma situação complicada, né? Então é sempre bom ver o retorno de grandes jogadores, assim como é o Bruno Henrique. Olhando para o jogo, assim, o Flamengo jogou bem, jogou melhor, tinha que vencer de certa forma, nem que seja de 1-0 gol contra, essa partida era para vencer, precisava de dar uma resposta. É, as atitudes diferentes. Para mim, o que estava abaixo ali fez o gol, tirou o peso aí de 10 jogos sem marcar. Foi o Gabigol, mas não jogou bem os 90 minutos, né? Sim, Até teve uma polêmica em relação aí ao Pedro, que começou no banco. Mas o Pedro, cara, ele mostra ser muito diferente, né? sim. Eu até concordo com o Pedro dele não ter gostado, né? Porque nenhum jogador gosta de ser bancado. Ainda mais ele que E vive ainda, numa fase muito e melhor ainda mais em do que em fase relação ao Gabigol, né? excelente, né? Que foram 14 jogos e 15 gols. Então já tá bem melhor que o Gabigol, que tava 10 jogos sem marcar.
Então já fica difícil, né, pra você querer bancar um jogador desse. É, E para as pessoas do Flamengo aí, dirigentes e torcedores, se quer que o Gabigol faz um gol, leva o seu Deni pro estádio, que senão ele não faz gol, não. pois é. E de fato, como que esse jogador Pedro ele tem estrela, né, cara? Porque ele começa no banco, joga poucos minutos e deixa dele, né? É um atacante diferenciado, né? Sim, mas é isso que ele veio pra fazer, né? Como ele mesmo diz em vários jogos aí, que o sonho dele é vestir essa camisa, então ele tá ali pra demonstrar serviço. E demonstrou em uma jogada só. Tocou na bola, deu o passe, pegou a bola de volta e fez aquele gol de cavadinha. Exatamente. Para você, para a gente poder finalizar, mostrar como que ficou essa tabela aí dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Agora no meio de semana tem os jogos pela Libertadores. É, a gente já tinha falado lá atrás, né, sobre a questão do destaque do time, mas você quer destacar algum jogador, né, do, de quem que foi o melhor em campo entre Flamengo e Coritiba? É, pelo jogo e pelos últimos jogos desse jogador, não tem como falar outro jogador que não seja o Ayrton Lucas. Vem jogando um excelente futebol, consegue várias jogadas, já deu passe e já tem 3 jogos que faz gol, né? Então, tá mostrando aí que aquela vaga ali já é dele. É, é isso aí, realmente o jogador tá numa excelente fase. E artilheiro, né? Sim. Vamos agora analisar como que ficou aí a tabela para a gente poder estar finalizando o vídeo de hoje. Espera aí que o editor aí deu mole. Mas já. Agora sim, o editor colocou na tela. Bom, Ramon Dias, a gente tem aí Fluminense, Flamengo, Atlético, Botafogo, Vasco, RB, Bragantino, Corinthians, Palmeiras, Grêmio, que venceram os seus jogos. Sim. Ocupam essas posições. Aí depois, logo em seguida, o jogo aí que terminou empatado, Fortaleza Internacional. E os demais times aí, todos eles com 0 pontos. Né? Muita coisa para acontecer, nós estamos apenas no início do campeonato. Mas vale destacar aí, nessa primeira rodada aí, que os times do Rio, na minha opinião, foi o grande destaque aí nessa primeira Sim. rodada, né? Para mim também os times do Rio são destaque. E a gente tem que falar também, né, que Santos, São Paulo estão aí, né, nessa crise. Por isso, no momento, estão nessa parte de baixo. Eu espero que saiam, né, porque não nunca foram rebaixados e sempre é ruim para um clube. Certo. A última pergunta para a gente finalizar. Em relação hoje, o que a gente tem visto nos times do Rio, por exemplo, o Flamengo a gente sabe do potencial e do elenco que tem. A gente também sabe do grande trabalho que vem sendo feito pelo Diniz. E o Fluminense contratou alguns jogadores importantes e incorporando o seu elenco. E aí nós temos o projeto de SAF do Vasco e do Botafogo. O do Botafogo ainda não deu muito certo, devido a algumas situações com o seu técnico, de ainda não ter encaixado, mas possui bons jogadores. O Vasco também fazendo boas contratações nesse ano. Em relação aos demais times de São Paulo, aí eu coloco, exceto o Palmeiras, tá? Mas aí eu coloco o Corinthians, o São Paulo e o Santos. Eu posso até colocar o RB Bragantino nessa situação, mas o RB Bragantino a gente sabe que é uma outra questão. Sim. Mas olhando para os outros três, Corinthians, Santos e São Paulo, a minha pergunta em relação aos demais carioca, eles estão
à frente hoje desses 3 times, Corinthians, Santos e São Paulo. Olhando o momento e a situação onde cada time se encontra atualmente. Não olhando tabela, eu tô olhando o momento. Sim. Tá? Pode se discutir um pouco ali o Botafogo. Eu acho que pelo momento o Vasco está um pouco acima desses times, porque eles não estão jogando tão bem. O Vasco vem jogando um pouco melhor, vem demonstrando mais futebol que esses 3. O Botafogo é um pouco discutível, que apesar da vitória não tinha vindo jogando bem, né? Nem se classificou para as semifinais do Carioca. Então a gente fica aí com essa dúvida. É melhor ou não é? A gente só vai descobrir no decorrer do ano. Mas eu acho que eles estão no mesmo nível, ao meu ver. E pro Flamengo e Fluminense, eu acho que Flamengo e Fluminense estão acima de todos eles. Que vem jogando melhor. Apesar do Flamengo estar nessa crise agora, se encontrando novamente com essa vitória, já fica um pouco acima, que já vem jogando melhor. Beleza. Tá aí a nossa opinião em relação e continuaremos aí analisando as demais rodadas e trazendo outros conteúdos para vocês. Vocês fiquem ligados aí no Sensato FC. A gente pede humildemente para você se inscrever no nosso canal, dar o like no vídeo e compartilhar com a galera aí. Muito obrigado e até a próxima. Tamo junto. Tamo junto.